Alô? Oi? Bom dia a todo mundo? Bom dia! Sempre é bom retornar aqui, não é? Graças a Deus, as misericórdias se renovam a cada manhã. Quero mandar um abraço aqui para a esposa do Alfredo. Eu estive lá essa semana, visitando o bebezinho deles, a Amanda, que nasceu, e ela disse que acompanha todos os domingos aqui a nossa transmissão online. Então, a você, Renata, e também a outras mamães que estão nos acompanhando, outras pessoas também que, de alguma maneira, participam do nosso culto assim. Deus te abençoe aí onde você se encontra agora. Muito bem, estamos aí na carta de Tito, e esse tema a gente está tratando toda semana, esse tema geral, pondo a sua casa em ordem. E só para recordar bem rapidamente, quem perdeu alguma das mensagens das últimas, o Tito, ele foi uma pessoa responsável para colocar ordem na igreja que se reunia numa ilha, a ilha de Creta. E a igreja se reunia nas casas. Ele foi colocado lá para colocar liderança, para colocar ordem. Eu quero pedir para você abrir aí a epístola de Tito. Nós já vimos na semana passada o capítulo 1 inteiro. Hoje nós vamos para o capítulo 2. O Tito vem depois de Efésios, Filipenses, Timóteo, aí chega Tito. E na semana passada, do capítulo 1, 6 a 9, fala das características do líder, de homens irrepreensíveis. O mundo precisa muito de uma boa liderança, porque há um descrédito nessa questão de autoridade. Infelizmente, não temos boas referências. Essa foi a primeira mensagem que nós ouvimos, não é? Sobre o perfil da liderança da igreja. E a gente pensa não só na igreja, como de uma forma geral, há uma crise na autoridade. Então, faltam-nos exemplos e referências. Na semana passada, o tema foi removendo a sujeira, que foi a partir do versículo, foi do 10 em diante, 10 a 16. O falso ensino, falsos mestres, pessoas que por interesse, por lucro, ensinam de maneira falsa e pervertem, corrompem o Evangelho de Deus. Eles estão hoje na mídia, não só nas casas, na TV, e fazendo um estrago tremendo, ensinando. Então, ouvimos sobre isso. Eu estou dando um pouco desse contexto, porque agora, no capítulo 2, que é o texto de hoje, o ensino que vai falar, tudo tem o seu lugar, é o tema, é a proposta de hoje, né? Tudo tem o seu lugar. Tudo tem o seu lugar. É essa parte da carta que nós vamos ver. Aquilo que é falso, então, a chamada da responsabilidade para o líder cristão, que ele age de maneira contrária ao falso ensino. Então, eu quero ler com você Tito 2, de 1 a 10. Vamos lá? Tito 2, de 1 a 10. Você, na outra tradução, fala tu, porém, não é? Aqui fala você, porém, mesma coisa. Fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino,
mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Até aqui. Você percebeu que ele faz um arrastão em todo mundo, não é? Na família. Desde os mais velhos, as mulheres mais velhas, as mulheres mais novas, os jovens, o trabalhador, o funcionário, todo mundo aqui. Provavelmente não tinha muitos patrões convertidos na ilha de Creta, nessa época, por isso que não tem uma palavra aos patrões, como tem em Efésios. Mas ele tenta alcançar todo mundo aqui, cada um no seu lugar, cada um no seu papel, cada um dentro de um programa que Deus estabeleceu funções diferenciadas para cada grupo de pessoas. E é um texto, assim, difícil até para eu falar. Nós estamos falando de uma cultura do século XXI, em contraposição a uma cultura do primeiro século, e o valor, a força da cultura dos nossos dias é tão poderosa que, para muitas pessoas, ao lerem um texto desse, parece algo tão arcaico, tão antigo, tão antiquado, tão ultrapassado, como se Deus não soubesse o que está acontecendo com o mundo hoje. Tão fortemente a nossa cabeça é mudada e moldada pela cultura e pelo jeito de viver dos nossos dias. Então, eu preciso de oração. Então, e também que o Espírito nos ajude a fazer aplicações aqui para o que vamos falar. Então, eu queria orar com você agora, ok? Obrigado, nosso Deus, porque o Senhor tem um recado para nós, nessa manhã, tanto aqui no Horto do IP, como em cada lugar onde hoje se abre a palavra e se ensina a teu povo. Que seja um dia muito proveitoso, que o Senhor fale, que o Senhor equipe, que o Senhor inspire, que o Senhor capacite teu povo, para que esses valores da tua palavra traga para a nossa casa mais qualidade de vida, traga para a nossa casa mais paz, traga para a nossa casa mais união, mais perdão, mais parceria com todos da nossa família e com todos da igreja também. Dê um alinhamento para nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, começando aqui no 2, versículo 1. Você percebe, depois que ele fala dos falsos mestres, que são sórdidos, gananciosos, avarentos, que trabalham para Deus por causa de lucro, e fala para repreendê-los, para que eles sejam sadios na fé. Ele fala agora, tu porém. Esse tu porém é um vocativo, é uma chamada. Você, está acontecendo isso em sua volta, gente seguindo erros, falsos mestres, tu, porém, você tem uma certa influência. Cada um de nós tem uma certa influência no meio onde nós estamos. Então, seja o averso do falso mestre. Esses falsos mestres, no 1,16, eles falavam que conheciam a Deus, mas por seus atos o negam. Isso mudou? Não tem gente que fala que conhece a Deus, mas suas ações dizem o contrário, são detestáveis, desobedientes e desqualificados. Tem gente desqualificada falando em nome de Deus. É preciso que quando a gente ouve alguém na mídia, um blogueiro, uma pessoa que é até pop, veja o que ele fala, e o que Paulo está falando aqui, seja o averso do que essa pessoa fala. Tem muito falador, frívolo que ele fala aqui. Fala inutilidades. A ferramenta deles é a boca de falar inutilidades. Então ele está falando, tu, porém.
Eu estou chamando você, Timóteo, para pôr ordem na sua vida pessoal. Tem responsabilidade, minha e sua, que são intransferíveis. A responsabilidade pelo crescimento espiritual é seu. Você, que tem aprendido a palavra, que tem que correr atrás. Paulo fala as mesmas palavras para Timóteo, em 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, para que sejas capaz de salvar a si mesmo como aos demais. Quer dizer, não é que eu sou capaz de me salvar para a salvação, é de me libertar das amarras que impedem o meu desenvolvimento, que impedem o meu crescimento. Então, nós não podemos ficar limitados a um fim de semana, a ouvir uma pregação aqui na igreja, uma mensagem aqui. Nós não podemos nos limitar a esse momento, embora ele seja tão importante. Cuida de você mesmo. Tu, porém, eu não posso depender só do culto do domingo, da lição do meu PG. Aí ele fala da proclamação, fala o que convém, a sã doutrina. Estamos ainda no 2, versículo 1, fala o que está de acordo com a sã doutrina. O que é sã doutrina? Você já deve ter ouvido falar essa palavra, não é? Sã. O que é sã? Não é doente. Doutrina sã. Essas verdades do Evangelho que nós abraçamos, a inspiração da Bíblia, o novo nascimento, a encarnação de Jesus, que ele nunca pecou, a morte a nosso favor, a ressurreição, a segunda. Isso é sã doutrina, é a essência do Evangelho, que muda a nossa vida. Então, fala de acordo, nunca mude isso é imutável. Essa é a nossa essência, proclame isso, fale isso. E até ele tinha falado no 1,13 para exortar os falsos mestres para que sejam sadios na fé. Olha, sadios, a palavra sã, para que sejam sadios na fé. Algumas pessoas negam a fé em Deus através das suas vidas. Essa sã doutrina, aí você lê isso aqui, 2:1. Fale o que está de acordo com a sã doutrina. Aí a gente está pensando aqui, o leitor, está pensando que ele vai falar agora de argumentos de teologia. O que é a sã doutrina? Que ele vai fazer agora, vai elencar termos teológicos profundos, soberania de Deus, predestinação, a escatologia, o futuro, até a inspiração da Bíblia. Não! Ele vai trazer agora o Evangelho para uma maneira prática, porque não adianta grandes saberes intelectuais, teológicos, se isso não se traduz numa dinâmica de uma vida normal, do dia a dia das pessoas. Tem aqui uma definição da sã doutrina, do Hernandes Dias Lopes, é a totalidade dos ensinamentos dados por Deus à igreja por meio da sua palavra revelada. Então, ele vai falar agora, depois de falar isso, do 2:2, ensine os homens mais velhos. E esses homens mais velhos aqui não são só os grisalhos, não são só os acima de 60 anos. Até porque naquela época não se vivia tanto quanto hoje. Esses homens mais velhos aqui parte do pressuposto que são homens que já se casaram. São os mais velhos. Adquiriram algum respeito. Disseu agora é mais respeitado porque tem 2 filhos. Mas teve um tempo atrás que... Você já passou por isso, né? Quando você é mais novo, assim, você fala uma coisa para adulto, aí eu mesmo, às vezes, falo assim, o jovem está falando umas loucuras aí, é a idade dele, vou ter um pouco de paciência. Mas depois você casa, a gente vai mais ajuizado, assim. Então, os mais velhos aqui são esses que já têm uma... E inclui também os sexagenários, octogenários, porque não é porque a pessoa é idosa que ela não erra. Tem muito idoso fazendo muita besteira, você sabe disso. Então, ele vai colocar ordem aqui, porque esse evangelho vai falar de comportamento. Essa doutrina aqui vai desencadear
no nosso dia a dia. Uma crença correta traz um comportamento correto, diferente do falso ensino também. Assim como a pessoa crê, assim como a pessoa pensa, ela se torna. Ele vai falar agora qual é o tipo de vida que esse povo chamado cristão deveria ter perante a sociedade. Então, ele vai dar algumas normas de conduta aqui, que parecem até óbvias para nós, mas tem um sentido aqui. De uma certa maneira, o povo de Deus é um povo que está na vitrine. Entende o que eu estou falando? De uma certa maneira, nós, povo de Deus, somos exibidos, somos mostrados, não amostrados, mas nós somos mostrados para uma sociedade. O que é ser cristão? As pessoas podem ter essas interrogações. O que é um crente? Você vai lá no mercado municipal, aí uns dias atrás eu estive lá, aquelas frutas que tem no mercado municipal, você fala, ué, por que eu não vejo essas frutas na minha feira? Já aconteceu com você? Onde eu compro frutas? Por que essas frutas são tão diferenciadas aqui? Ou quando você vai a um shopping, você vai ver uma calça masculina, um sapato masculino, o jeito que coloca aquela roupa lá, aí depois você fala assim, eu quero dar uma olhada nesse. Aí ele traz para você ver, aí você fala, ué, mas é um pouco diferente do que está na vitrine. Parece que na vitrine é melhor. Está mais bonito, mais caprichado, não é assim? Que desperta o nosso olhar para poder comprarmos aquele objeto, porque a aparência atrai, fisga a gente. De uma certa maneira, Deus gostaria que as pessoas, quando olhassem nossos idosos, nossos homens casados, mulheres casadas, nossos jovens, nossas crianças, nós, enquanto funcionários, que olhassem para nós e percebessem em nós algo da graça de Deus, que essa sã doutrina faz um bem tremendo para nós. É como se ele colocasse isso numa moldura. Apesar da gente não poder ver essa moldura aqui nas palavras, mas se você olhar cuidadosamente, ele abre o versículo 2:1, a sã doutrina, abrindo a parte de cima da moldura, uma moldura. E lá no 11, ele vai falar que a graça se manifestou. Eu gosto demais desse 2:11 a 15, que é a mensagem da semana que vem. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos a negar as paixões que havia antes na nossa ignorância, a fim de vivermos de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a manifestação, olha, a divindade de Jesus, do nosso grande Deus, chama Jesus de Deus, e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então, fala que essa graça fez uma mudança na nossa vida. Então, ele está expondo nessa moldura que tipo de gente é essa que foi alcançada pela sã doutrina e agora está expondo isso perante a sociedade. Então, sorria, crente. Você é muito observado. A gente até treme um pouquinho, né? Eu já contei algumas historinhas para vocês aqui de ambientes em que eu estava, que eu pensei que eu estava sozinho, e de repente alguém falou, oi Edgar, e naquela hora, se eu tivesse feito uma besteira, a gente poderia passar vergonha. Já aconteceu também de passar, mas Deus na misericórdia faz a gente corrigir, não é? Olha, um poeta cretense disse lá no capítulo 1 que os cretenses são mentirosos, 1:12, feras malignas, glutões preguiçosos. Aí eu fiquei pensando, o que é que um poeta brasileiro diria de nós? O que é que você acha?
Não precisa nem ser poeta para fazer uma descrição. Brasileiro, eu tentei aqui, olha, vê se confere, tá? Brasileiros sempre malandros, com seu jeitinho, desordeiro, indisciplinado, povinho conformado. Esse é meu povo. Eu tentei capturar um pouco da nossa realidade. E aqui é só um pouquinho, porque se não foi abrir isso aqui para falar esse jeitinho brasileiro de ser, não é? Malandrão mesmo. Infelizmente, até meu povo baiano é mal visto. Mas tem muito baiano trabalhador. A gente fala do geral, tá? Meu pai tem 82 anos e já trabalha com essa idade. Então, e é baiano também. Então, gente, o que se espera do cristão? Vamos lá. Esse tempo nosso corre tanto. Olha, cada cristão é responsável para atrair outros a Deus através do seu estilo de vida interessante e diferenciado. Gente, fala a verdade. Talvez você fale assim, eu não sabia que eu posso ser tão interessante e diferenciado, mas em Jesus você é. Nós não somos muita coisa, não, mas Jesus é. E Ele em nós faz a diferença. E a gente está nesse mês da aproximação, como é que você vai se aproximar de alguém se você não conquistar o respeito da pessoa? Como? Ontem eu estacionei o carro na frente de um comércio. Estou orando por um casal, hortifruti. Eles têm uma hortifruti. Aí eu parei o carro e fiquei lá, antes de sair do carro. Eu preciso me aproximar, Deus, desse casal. Como é que eu me aproximo? O que eu falo para esse casal? Já oro por eles, já os conheço. Aí fiquei ali uns minutos orando. Fechei o carro, fui lá. Cheguei lá, perguntei para a dona do estabelecimento, que estava no caixa. Falei, e aí, está tudo bem? Cadê o Osmar? Aí ela falou assim, o Osmar deu uma saída. Aí ela falou, é sobre algum negócio que você quer tratar com ele? Aí eu falei, não. Eu estava passando por aqui, queria só dar uma olhada, conversar um pouquinho com seu marido. Até parece que eu não tenho o que fazer, viu? Aí ela falou, chega mais perto. Aí eu falei assim, ele foi visitar a mãe dele, que está a 4 horas distante aqui. Aí eu percebi o cuidado dela de me falar, porque é um bairro que sempre tem assalto, e no final do dia, vem motoqueiro, vem né, roubar comerciantes. Então, ela não queria falar em voz alta para as pessoas em volta não escutarem que o marido dela não estava ali. Aí, logo eu percebi que ela confia em mim, não é verdade? E ali eu deu vontade de falar, mas eu não tenho que só me aproximar. Agora, para ela poder falar que o marido não estava, que ela estava ali sozinha praticamente, ela confiou. Então, graças a Deus por isso. Mas é uma responsabilidade nossa, que o Paulo está chamando a nossa atenção aqui, que o cristão tem uma responsabilidade na sociedade. Aí ele vai falar primeiro, enquanto eles estão organizando lá, assim como cada casa precisa ter um móvel em cada lugar, não que eu estou chamando as pessoas de objetos, tá, gente? Estou chamando pessoas de objeto, não, tá? Mas assim como numa casa tudo tem que estar bem organizado, as pessoas de Deus têm a sua função diferenciada em cada aspecto da vida. Ele vai falar primeiro para os mais velhos. Como eu falei, não necessariamente, não quer dizer só os idosos. Agora, mais do que tudo, nós precisamos de homem. Na minha infância falava de menino homem. Esse é um menino homem. Era um elogio. Menino homem. Menino de valor, responsável. E os idosos aqui são referência para os mais novos. Tinha uma época, de alguns de vocês aí, que nossos heróis, né, homens fortes, Schwarzenegger, né, Stallone, gente marombada assim, fortão, que outros. Aí a gente também corria, fazia exercício físico e tal. Hoje em dia, a referência masculina é Justin Bieber. Wesley Safadão. Naquela época, o camarada apagava o charuto na boca. Entendeu? Isso é homem. Aí ele está falando aqui
que a vida dessas pessoas experientes recomendaria o Evangelho. Esses homens aqui. Nós precisamos de homem assim. Homem que assume, que mata no peito e chama a responsabilidade da sua casa para ele. Ele é o guardião da sua família, ele é o intercessor. Ele chama a esposa para orar, ele põe ordem na vida do filho. Ele põe ordem. Fala, não é para ir, não é. É para ir, é. E dona, senhora, seja parceiro desse homem. Não fica brigando com ele na frente desses meninos, porque isso é fogo amigo, vocês estão se destruindo sua casa. Parceria no casamento. Homem aqui, e ele vai falar aqui uns detalhes, porque a Bíblia ensina homem a ser homem. Tem muito homem confuso. Eu não estou falando nem da questão da sexualidade, hein? Estou falando disso. Tem homem confuso, não tem hombridade. Aliás, essa palavra hombridade tem origem num termo espanhol que significa honradez, brio, caráter, bravura, dignidade, masculinidade. Tem mulher que faz de tudo em casa, desde passar, lavar, arrumar a casa, fazer comida, chamar técnico para consertar máquina de lavar, consertar chuveiro. Eu conheci uma mulher que me falou, eu passei 7 dias sem tomar banho em casa, pastor, porque o marido não tinha coragem de trocar um fusível, eu quase caí de costas. Eu falei, e ele não tomava banho não, ele tomava banho no trabalho dele, pastor, e me deixou tomando banho na água fria. Gente, é exemplo grotesco, esse tipo de coisa que não deveria existir, francamente. Moderados. Então, ele vai falar os mais velhos. Primeiro, moderado. Moderado aqui é sentido de domínio próprio. Essa palavra tem a ver até com o uso do vinho. Na origem aqui, moderado, é que ele não é dominado pelo vinho, ele é moderado. Esse tem o sentido na raiz da palavra, que ele é sóbrio, ele é alerta. Ele não é dominado pelos apetites que trazem prazer. Imagine se uma mulher fala assim, meu marido não pode saber disso. Se meu marido souber disso... Olha, se a mulher fala assim, que se meu marido não pode saber disso, então ele vai se descontrolar? Ele vai esmurrar a mesa agora? Ele vai bater nela? Porque se ele souber, a casa vai cair? Isso combina com o cristianismo? A esposa chegar num ponto de pensar que se o marido souber, quer dizer, é uma intimidade que não existe, é limitada, uma intimidade que ela não pode contar tudo para ele, porque senão ele vai explodir, vai fazer o quê? Bebezão, né? Vai ficar o quê? Sã doutrina não combina com insano doido. Sã doutrina não combina com insano doido. Digno de respeito. Aí no nosso versículo 2, não é? Digno de respeito. Ele tem um bom testemunho dos de fora também. Alguém que não seja acusado de essa ideia. Ele é respeitado na vizinhança. Ele não é mulherengo. Ele não é mal pagador. Ele não é boca suja. Olha, irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu estava um dia, na feira mesmo, comprando algumas coisas. Aí veio um senhor de idade do meu lado e falou uma besteira em relação a uma mulher. Eu vou falar para vocês aqui. Que aí eu censurei na hora. Falei, como é que um homem da sua idade é capaz de falar uma besteira desse tamanho? Aí ele falou 2 ou 3 na minha frente. Olha, eu quase esmurrei aquele homem, deu vontade de quebrar os dentes dele. Eu estou sendo sincero com você aqui. Eu esqueci que eu sou pastor, que eu sou crente. Que eu fiquei horrorizado. Pessoa sem respeito, gente largada, perde o respeito. Mas eu não fiz isso não, mas deu... Fiz, né? Fiz em pensamento, tive que acertar, que estragou meu dia. E, olha, aqui exige dos homens da igreja a mesma coisa que exige dos diáconos e dos pastores, homens de respeito. Sensatos é a próxima palavra, equilibrados, prudentes. Ele mede as palavras dele, ele é discreto. Sadios na fé, olha o 2:2, sadios na fé, no amor e na perseverança. Sadio em 3 coisas. Tem homem que é doente na fé, é fraco. E, às vezes na Bíblia, fraqueza e doença é a mesma palavra usada para fraqueza e para doença. Tem gente assim.
Infelizmente, a idade deixa alguns homens amargos e de difícil convivência. Ele fala, a sua fé tem que te fazer bem. Você não pode se enfraquecer, você tem que ser uma referência. Sadio no amor, disposição para promover o bem do outro. Ele não vive para si. Ele não posta no Facebook só as suas conquistas, só suas belas comidas, só suas viagens. Ele pensa no outro. Tem gente tão centralizadora que vive para ela. Sadio no amor, é um amor que se dá. O amor não tem só boca, não tem só imagem, o amor tem mãos. Agora, de manhã, tem um grupo aqui da nossa igreja indo para 2 casas de recuperação. Conseguimos 1.100 toneladas de alimento. Tem gente tão bondosa, porque na semana passada, Cidiel, a gente não tinha nem... Não, mas na retrasada tinha umas 200 quilos de alimento, em menos de 15 dias. Alguém doou, não sei se alguém ou alguns, tem gente que doa no valor de 50 pessoas, no valor de 100 pessoas, doa assim generosamente, e graças a Deus, não é? Pessoa amorosa. Sadio na perseverança. Tem acontecido no meio evangélico, maridos e esposas que simplesmente desistem de lutar pelo casamento. Tem fé. Está na igreja, mas desistem de ter paciência com o filho. Abandona. Larga. Não luta. Não vai atrás de recuperar o outro. Quem se lembra do idoso Caleb? Às vezes que me vem uma deprê, aí eu lembro de Caleb, mais de 80 anos, e ele fala, eu me sinto no limiar da minha juventude. Tenho força para entrar e força para sair. E Josué fala assim, escolhe uma fazenda, com lago, com patinhos, uma rede preguiçosa para deitar. Vai curtir a vida, Caleb. Você já lutou as batalhas do Senhor, você me ajudou a expulsar os inimigos. Caleb fala, o quê? Tem gigante naquela montanha. Eu quero é lá. Serviço difícil. Homem assim. Ele vai para serviço difícil. Não fica esperando as coisas de mão beijada. Ele enfrenta seu curso, ele enfrenta o desafio no trabalho, ele não fica com medo, não dá uma de vítima, de coitadinho. Ele corre para frente. E aí, gente, vamos falar das mulheres aqui, senão a gente fica em desvantagens. Tá? Olha aí, moderado, digno de respeito, sensato, sadio na fé, no amor e na constância. Mulheres experientes. Olha como eu estou sendo gentil aqui, para não chamar as mulheres de velhas. Senão eu vou arrumar para a minha cabeça. Porque nessa categoria aqui, com todo respeito a Sandra, do mesmo modo que mais velhos aqui quer sentir mulher que já se casou, tem filhos. Você pode ter até 30, 40, 50. Aliás, as mulheres tão belas e maravilhosas aos 80, 70, não é? Vestindo roupa de adolescente, né? Tatuando igual adolescente. Estão a 1000 por hora aí. Mas fala para essas mulheres, essas de experiência. Agora, o que é ser mulher? Não sei, que eu não sou. O que é ser mulher? A nossa cultura está ensinando as mulheres a agirem e pensarem como se elas fossem homens. E tira delas a beleza da sua feminilidade. Eu sei que é uma guerra do sexo que não traz benefício nem para homem, nem para mulher. Infelizmente. E a gente é jogado nessa guerra. E essa disputa tem enfraquecido a feminilidade da mulher e tem tirado da sua dignidade. Tem mulheres que vão ler isso aqui, que as mulheres experientes têm que ensinar as mais novas. Olha aqui as matérias. Amar o marido e os filhos, sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Esse currículo aqui para treinar uma mulher para se casar, você falar essas coisas hoje, a mulherada vai falar assim, o que é isso? Eu vou dar um cascudo nesse apóstolo Paulo. O que ele está pensando? Mas, gente, o apóstolo Paulo,
ele está falando do ensino, da vontade de Deus. Olha, é verdade que ainda existe tanta opressão contra a mulher, preconceito e a violência. Se você ficou atento essa semana, em São Paulo, nas últimas semanas, registrou-se um feminicídio, morte de mulher, por ser mulher, a cada 4 dias. E 63% das vítimas morrem em casa, 63%, significando que provavelmente o companheiro, o marido, que a matou. De janeiro a junho, só em São Paulo, no estado, janeiro a junho desse ano, 272 mulheres foram mortas, e 93 dessas 272 mulheres mortas, 93 delas foram vítimas dos maridos. Saiu no G1, no Jornal da Folha. Gente, não era para ser assim. Não era para ser assim. Deus está triste com isso. Tenho certeza que isso entristece o coração de Deus. Não era para ser assim. Agora, Deus está ensinando para nós aqui um estilo de vida que faz bem para nós. Não é retrocesso, não. Olha aqui, ele fala, no versículo 3, semelhantemente. Ele está ligando o que ele falou para os homens, está ligando para as mulheres também. Não perca de vista que a gente está falando da sã doutrina, o conjunto de verdades que fazem bem para nós. Não perca isso de vista. Aí ele vai falar dessas mulheres, cuidadosas na maneira de viver. Aqui no versículo 3, ele vai dizer assim, a não serem caluniadoras. Essa palavra caluniadora é uma palavra tão interessante que no original da Bíblia, sabe o que significa caluniadora? Não diabolas. Vem da palavra diabolos, diabo. Ele traz aqui uma palavra tão forte que fala que quando a gente calunia outro, inclusive no meio jurídico, caluniar é crime. É crime. E tem penalidade séria para difamação, calúnia e tudo mais. Ele fala para não serem... Quem faz a acusação é o diabo. Quem inventa sobre o outro é o diabo. O diabo é o pai da fofoca, da mentira e da maledicência. Essa mulher, ela vive a sã doutrina. Às vezes uma senhora pode orar e fofocar na oração. Ó Deus, ajude aquela irmã, ela não tem sabedoria. Ajude aquela irmã, ela é mal pagadora. É má pagadora. Está fofocando na oração. Está usando um recurso bom para um objetivo ruim. Essas coisas acontecem de maneira sutil. Em outras palavras, as mulheres idosas, ou as mais experientes, não devem falar mal pelas costas. É prejudicial para a igreja quando há pecado da língua. Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que faz bom uso dela, come do seu fruto. Às vezes, no Facebook, eu já vi brigas homéricas, trazidas a públicos. Senhoras, homens que trazem um problema particular para o público. O que está acontecendo? Que sem noção é essa? Trazer algo particular para ser discutido pelos outros. E aqui fala, nem escravizadas há muito vinham. Olha, essas senhoras aqui da ilha de Creta eram chegadas num caneco. Eu fico imaginando aqui uma roda de mulheres tomando cervejada, vodka, uísque, vinho. E ele fala aqui, nem escravizadas há muito vinho. Esse muito aqui é uma palavra forte. Irmãos, por uma época eu até pensava que o Novo Testamento falava que era abstenção total. Eu não posso falar que há abstenção total. Não é assim que o Novo Testamento fala. O vinho aqui na Bíblia era sinônimo de alegria, sinônimo de celebrar alguma coisa. O que ele está falando aqui é que as pessoas não poderiam beber vinho a ponto de embebedar. É isso que ele está falando. Não é para embebedar. Você tem... Olha, não é só o vinho, não. O sentido aqui de ser moderado, de não ser escravizado a muito vinho, não é só questão de vinho, não. A pessoa que senta para assistir 12 episódios da Netflix é igual a encher a cara. A pessoa vai assistir uma temporada inteira, não tem coisa para fazer na vida, não. Eu queria. Às vezes eu não consigo assistir um por semana. Ou quantas horas lá no Facebook, quanto tempo gasta nisso?
dominada por alguma coisa. Cuidadosas quanto ao ensino. Exemplo para as mais novas aqui no 2.4. 2.4. Exemplo para orientar as mais jovens. Isso aqui é um discipulado de mulheres. É um discipulado de mulher ensinando mulher. Tanto na idade como na vida cristã. Olha, a comunidade Povo de Deus, das mulheres, vocês deveriam ser mais unidas. Porque se isso aqui fosse levado à prática, não precisaria o pastor dar curso pré-nupcial. Porque quem dá o curso pré-nupcial, conforme Tito, são as mulheres mais experientes para as mais novinhas. O que acontece muitas vezes, ao invés de ensinar, às vezes nós somos hábeis para criticar aquela mocinha lá. Não sabe nem pentear o cabelo direito. Aquele batom não combina com coisa nenhuma. Batom horroroso. Olha aquela unha horrorosa. Vai na casa de uma da outra, não sabe cozinhar, não? Porque ela pensa, né? Não fala. Não sabe cozinhar. A comunidade Povo de Deus é um povo que se ajuda, que tem liberdade para chegar junto e ajudar. É o que ele está falando aqui. Passar experiência. Mestras do bem, olha essas palavras. Orientar as mulheres, o final do versículo 3, em outra tradução, fala mestras do bem. Mestras aqui é aquela palavra didáscalos, que é usada na didática. São professoras, as mais experientes, são professoras das mais novas. Uma comunidade que amorosamente se ajuda. Quantos problemas nos lares desapareceriam se as mulheres mais experientes chegassem nas mais novas para ajudar a cuidar de um bebê? É assim que cuida de um bebê, minha filha. É assim que organiza a casa. E mãe, tem paciência com a sua garota e ensine essa menina, porque qualquer dia desse, sua menina vai casar com o meu filho. E sua responsabilidade é ensinar essa menina. Tem mocinha que não sabe lavar um banheiro. Tem mocinha que não domina uma panela de pressão. Não quer saber. Não sabe fazer um arroz. Ah, pastor, mas eu vou me formar e eu vou pagar para fazer. A vida dá muitas voltas, não só de hambúrguer, não só de pizza, não só de miojo, viverá o ser humano. Aliás, tudo isso aí faz um mal tremendo para nós. Isso faz mal para nós. Gente, a minha mãe tinha uma época que tinha 2 empregadas domésticas lá na Bahia, às vezes 3. Ela trocava de móveis uma vez por ano. Meu pai fazia os gostos da minha mãe. Foi uma dondoca criada na fazenda. Tinha 10 irmãos que faziam tudo para ela e empregados na fazenda do meu avô. Aí minha mãe se casou despreparada para o casamento. Aí meu pai quebrou financeiramente, talvez tenha sido por isso. Aí viemos para São Paulo. A vida dá reviravolta. A vida dá reviravolta, mesmo que você puder pagar. E se você pode pagar, você vai ser uma gestora da sua casa. Você vai pôr uma empregada para lavar, mas você vai fiscalizar, vai saber cuidar do lar, mesmo que você tenha capacidade financeira. Vai administrar, vai ser parceira de seu marido. E a vida hoje está tão assim complexa que você precisa ser contador para cuidar das contas. Eu admiro a Sandra, que ela é tremenda nesse sentido. Eu sou privilegiado, tenho uma mulher de boa cabeça, administradora, que me ajuda demais. Demais. Sem ela, eu estaria na roça, lá na Bahia. É verdade. Olha, gente, essa questão aqui de lutar pelo casamento, edificar a sua casa, a gente tem que preparar essa futura geração, porque o ideal da Bíblia é uma mulher casar com um marido que a ama como Cristo amou a igreja. E eles são parceiros. E aí tem essas matérias aí. Amar os maridos. Você já pensou? Você vai escolher uma garota para se casar. Aí você vai ticar. Foi treinada? Gente, isso é uma coisa espetacular. A gente se prepara
para a faculdade aí, para a vida profissional, 4 anos, mas as mocinhas e os rapazes não querem se preparar para casar. Como é que vai passar 40 anos juntos? Olha, o que eu já aconselhei de casos de gente que começa a morar juntos, sem preparo nenhum, 2 tranqueiras, com todo respeito, 2 tranqueiras. Não tem preparo, e se ajuntam, e depois vem um monte de problema para poder administrar agora, fazer coisa que não tinha feito, nenhum curso pré-nupcial que foi feito antes. E igrejas têm falhado. E esse sistema de mulher mais velha ensinar mais nova, infelizmente, não está acontecendo em muitos lugares. Graças a Deus por algumas iniciativas particulares. Agora, o que a gente está falando aqui é fora da realidade. Parece conselhos antiquados, mas é a vontade de Deus. Eu não estou aqui para obrigar você. Eu não estou aqui para te obrigar. Quando a pessoa decide lá no coração, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ser um homem de Deus, isso já começa lá no seu íntimo, de você assumir aquilo, eu vou fazer meu papel. E mesmo que você não se casar, você vai falar, eu sou uma mulher de Deus e vou usar todo o meu tempo disponível para ser bênção na vida do povo de Deus. Não é obrigatório todo mundo casar. Tem gente que não vai casar, mas vai ter uma outra perspectiva de vida e vai servir ao Senhor, até sem o impedimento que o casamento traz. Então, você não está numa posição sem privilégio, você que é viúva, você é privilegiada na sua função. Olha, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Pensa numa mulher revoltada, bate boca com o marido, que até o vizinho do apartamento fica escutando. A fim de que a palavra de Deus não seja difamada. A pessoa vai falar, isso é ser crente? É essa moldura? É assim que é ser um cristão? Essa vida infernal? Fala que vai para o céu? Vive uma vida infernal dentro de casa. Esse evangelho não muda essa pessoa? E vem falar aqui que é crente? Como é que o crente reage na hora do desemprego? Fica revoltado? Como é que um crente reage, sabe que vai estar com uma doença séria? Vai ficar revoltado, coitadinho de mim, Deus não me ama, ou vai aceitar na soberania de Deus, que mesmo sabendo, eu encontrei uma senhora católica, essa semana, 75 anos, que ela fala assim, Edgar, eu quero colocar a minha vida em ordem, para quando chegar a minha hora, eu quero ficar perto do meu Deus. Eu quero ficar perto do meu Deus, eu não tenho medo da morte, eu espero a morte com alegria, porque vai ser um final feliz. Olha só, a perspectiva de vida dessa pessoa. Como é que encara, né, o medo da morte? O crente apavorado, e agora e vai desandar? A gente, como disse Jó, aceita os benefícios de Deus, mas quando vem uma aprovação não aceita, se revolta. O que a gente está mostrando para o mundo? A tarefa mais importante na vida não é o que você faz, nem o que parece ser. A tarefa mais importante na vida é o que você se tornará sob o poder do Evangelho. É por isso que o verbo aqui é para que seja, para que os idosos sejam, para que as moças mais novas sejam, porque nós estamos num processo de transformação. Talvez você se sente até aquém desse padrão bíblico, e quantas vezes eu me sinto também, mas o Evangelho vai lapidando na nossa vida. E às vezes dói. Crescer dói. Desenvolver a fé dói. Às vezes a gente tem que engolir sapo, dar a cara para bater. Mas em nome de Jesus a gente anda a 2ª milha e a gente experimenta algo melhor. Esses princípios do Evangelho fazem uma diferença tremenda na nossa vida. E nós ornamentamos o Evangelho. Aqui ele vai falar até dos empregados. E eu estou finalizando aqui, vai falar dos empregados. Que o proceder torna atraente o Evangelho. E a palavra usada para atraente lá, quando fala dos empregados, que não sejam respondões, que não sejam desonestos. Naquela época era escravidão, fala servos. De uma certa maneira ainda somos servos, não é? Quem é empregado ainda é servo. Ele cuidava da despensa do patrão, poderia roubar, fala que eles sejam honestos, não respondões, para ornamentar a sã doutrina. O que é ornamentar? É a palavra cosmios, que é usada para cosmético. O bom comportamento do cristão é como um cosmético que embeleza a doutrina,
mostra a vida de Jesus em nós, que brilha, que é algo diferenciado, que Jesus está em nós, que nós estamos numa vida bem melhor do que a que tínhamos antes. Não foi isso que Jesus promoveu? Eu vim para que tenham vida, e vida plena de Deus. Vamos aceitar o desafio? Vamos adiante? Vamos cantar uma última música?